Que Deus possa te abençoar nesse dia. Quando a separação vem e existem filhos, qual deve ser a postura dos pais? O que realmente permanece? Essa é a pergunta-chave. Existe uma pergunta que o tempo faz a todos nós, quer estejamos preparados ou não. O que permanece quando a dor passar? Essa é a chave. Porque a verdade é que quase todo mundo nessa vida muda. Tudo muda. As estações mudam, os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam. E às vezes até aquilo que imaginavam ser para sempre acaba se rompendo. Não porque Deus quer, mas por causa da dureza dos nossos corações. Por isso que acaba. Mas há algo que continua existindo mesmo quando os sonhos são interrompidos. A responsabilidade de amar. O filósofo cristão Agostinho de Hipona escreveu: a esperança tem duas filhas formosas, a indignação e a coragem. A indignação para não aceitar as coisas como estão, e a coragem para transformá-la. E quando uma separação acontece, muitos perguntam: o que fazer agora? Talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de memória meus filhos carregarão dessa fase da vida? Quase ninguém se pergunta isso. Porque os filhos não se lembrarão apenas do dia em que os pais se separaram. Eles se lembrarão de como os pais trataram eles depois da separação. É isso que fica no inconsciente, é aquilo que fica na mente deles. Um evangelista famoso dos Estados Unidos, chamado Billy Graham, contou em uma de suas mensagens algo impactante. Contou a história de um homem cristão que procurou ele após passar por um divórcio doloroso. A separação havia sido marcada por muitas mágoas. A tendência natural era transformar os filhos em um instrumento de disputa. No entanto, aquele homem tomou uma decisão e disse: eu perdi meu casamento, mas não perderei os meus filhos. Mesmo ferido, escolheu nunca falar mal da ex-esposa diante das crianças. Continuou presente, participava da educação dos filhos, orava por eles diariamente, e sempre que era questionado sobre a mãe das crianças, ele respondia: ela continua sendo a mãe que Deus deu para eles, que Deus deu aos meus filhos. Então nós precisamos honrá-la. Anos mais tarde, já adulto, aqueles filhos testemunharam que o que preservou eles emocionalmente não foi a ausência de sofrimento, mas foi a maturidade que viram em seu pai. Eles disseram: nunca fomos obrigados a escolher entre o pai e a mãe. Fomos livres para amar os dois. Que lição extraordinária! Porque é possível perder um casamento e ainda assim preservar uma família. Por que isso é possível? Porque Gálatas 5, 22 a 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo de Tarso não escreveu essas palavras para momentos fáceis. Ele a escreveu no momento em que a carne desejava vingança. Mas o Espírito Santo chama para a maturidade. O casamento pode terminar, mas a paternidade não. É por isso que o Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos são presentes de Deus. Marido e esposa podem deixar de compartilhar a mesma casa, mas o pai e a mãe jamais deixam de existir. Os filhos precisam do amor dos dois. A separação do casal não deve produzir a separação dos pais dos filhos. E não existe ex-pais ou ex-mães. Existe os pais, existe a mãe. E os filhos não devem carregar essas feridas dos pais.
É por isso que quando eu leio Efésios 4, 31 a 32, diz que toda amargura, ira e cora sejam tiradas de dentro de vós. Muitos filhos se tornam vítimas de guerras que nunca escolheram. Quando um pai ou uma mãe tenta destruir a imagem do outro, acaba ferindo a alma da própria criança. Qual que é a pergunta de reflexão hoje? Vale a pena ganhar uma discussão e perder o coração dos filhos? Amar é colocar os filhos acima do orgulho. Amar é aplicar Gálatas 5:22 na raiz. A paz, os filhos precisam de paz mais do que vencedores. Romanos 12:18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Ajuste, visita e convivência vão exigir paciência, benignidade e bondade. Os filhos aprenderão pelo exemplo do que pelas palavras. Continuar presente, fidelidade. Continuar educando, continuar amando. Mansidão, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. Domínio próprio, nem toda mágoa precisa ser transformada em palavras. Nem toda dor precisa virar guerra. Nem toda dor precisa virar guerra. Mas qual que é a conclusão? Quando o amor precisa ser maior do que a dor, esse é o ponto. Talvez uma das maiores tragédias da vida não seja o fim de um casamento, mas permitir que o fim de um relacionamento destrua aquilo que Deus confiou aos pais, que é o coração dos filhos. As feridas que o tempo cicatriza, mas existem palavras e atitudes que podem acompanhar uma criança por toda a vida. Por isso, quando a separação chega, a pergunta mais importante é: quem errou? Nem quem tem razão. A pergunta que ecoa no coração de Deus é: quem está disposto a amar mais? Oh, aleluia! Porque o amor verdadeiro não se revela não apenas quando tudo está bem. Ele se manifesta quando o orgulho pede vingança, mas a graça escolhe o perdão. Quando a mágoa pede distância, mas quando a maturidade escolhe a paz. Quando a dor grita, quando o Espírito Santo produz domínio próprio. O cristão C.S. Lewis escreveu de forma maravilhosa: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Em outra ocasião, ele afirmou: a humildade não é apenas pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Talvez seja exatamente isso que Deus está esperando dos pais. Não que ignore a dor, não que finja que nada aconteceu, mas que escolha colocar os filhos acima do orgulho e o amor acima das feridas. Porque daqui muitos anos os filhos talvez não se lembrem dos detalhes da separação. Não se lembrarão de quem ensinou através da própria dor. Mas é possível sofrer sem odiar. Quem é possível discordar sem destruir. Quando é possível chorar sem perder a fé. Porque é possível continuar sendo família, mesmo quando os caminhos dos pais seguirem direções diferentes. O apóstolo Paulo de Tarso encerra esse assunto de forma extraordinária. E acima de tudo isso, revestivos, pois, do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. E o próprio Senhor Jesus declarou: nisto conhecerão todos que sois discípulos, se tivesse amor uns para com outros. João 13:35. No final da vida, os filhos não perguntarão quem ganhou a discussão. Não perguntarão quem está certo, mas perguntarão quem falou alto. Quem falou mais alto. Eles não vão perguntar isso, mas lembrando de quem se pareceu mais com Cristo. Porque o verdadeiro legado de um pai e de uma mãe não é uma herança deixada nas mãos. É uma herança deixada no coração. Talvez o maior testemunho dos pais separados possam ser os filhos que sejam esses. Nós não conseguimos salvar o casamento,
Mas pela graça de Deus decidimos salvar aquilo que era mais precioso, vocês. E quem sabe, justamente através dessa atitude, que os filhos aprendam que mesmo em um mundo marcado por rupturas, ainda existe um amor que nunca falha. O amor que nunca falha. 1 Coríntios 13, 8. Que Deus possa te abençoar nesse dia, pelo poder que é no nome de Jesus.